Olá, tudo bem? Espectadores da TV Afiada, eu entrevisto Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula. Eu vou perguntar a ele sobre o filme A Lei é para Todos, essa coprodução de um produtor desconhecido e a Polícia Federal Brasileira. Vou perguntar sobre as ligações da Operação Lava Jato e da Força Tarefa de Curitiba com as autoridades americanas. E vou perguntar, Lula será condenado? Eu entrevisto Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula, e a minha primeira pergunta, Cristiano, é: o que você acha desse filme A Lei é para Todos, essa aparente coprodução entre um produtor desconhecido e a Polícia Federal Brasileira? Esse é um ato que causou bastante surpresa, na medida em que a decisão que autorizou a condução coercitiva ilegal do ex-presidente Lula tinha uma ressalva expressa: não pode ser gravada em qualquer hipótese. Portanto, o juiz que autorizou a condução coercitiva já havia feito essa determinação. Para nossa surpresa, nós descobrimos não só a existência de uma gravação, contrariamente, portanto, à decisão judicial, mas também o fato dessa gravação ter sido disponibilizada a terceiros estranhos às investigações para a elaboração de um filme. Filme que, até onde sabemos, sequer os investidores estão identificados. Esse juiz que disse não pode filmar é o juiz Moro. É o juiz Moro, e por isso nós apresentamos no último dia 24 uma petição ao juiz de Curitiba relatando esses fatos e pedindo para que haja uma investigação e a punição dos envolvidos. Até o momento não houve ainda decisão. Houve as informações de um dos delegados responsáveis. Delegado Igor. Isso, que reconheceu que havia feito as filmagens e negou, no entanto, que tivesse disponibilizado a terceiros. Mas há registros na imprensa, tanto de que as imagens foram disponibilizadas para veículos, como também para atores que supostamente participam desse filme. O ator Ari Fontoura, da Globo, disse que viu o filme para poder interpretar o Lula. Exatamente. Esse ator disse que viu, assim como o produtor e também o diretor fizeram declarações na mesma linha. Então nós queremos entender como é que se deu essa disponibilização de imagens que evidentemente jamais poderia ter ocorrido. Se o filme não poderia ter sido feito, as gravações da condução coercitiva, muito menos essas pessoas que não têm qualquer relação com as investigações poderiam ter tido acesso. É preciso destacar que essas gravações dizem respeito à intimidade do ex-presidente Lula. Sim. Afinal de contas, a Polícia Federal invadiu a casa dele. E o quarto em que ele dormia com Dona Marisa às 6 horas da manhã foi filmado. Exatamente. Toda a intimidade da família, a privacidade da família, a imagem, enfim, tudo isso que está garantido na Constituição Federal está sendo desprezado, aniquilado por meio dessas condutas que nós reputamos como extremamente graves. Mas o próprio juiz Moro, segundo a Folha de São Paulo, disse que não poderia censurar uma obra de arte. Aí não se trata de censura, né? Mas sim de apurar e punir pessoas que tenham praticado atos ilícitos. Não se pode cogitar de censura para proteger um material que é fruto de um ato que descumpriu uma decisão judicial e um ato que claramente viola a Constituição Federal e as leis brasileiras. Mas no caso do juiz Moro há um precedente, porque ele tinha um prazo para gravar as conversas do presidente Lula e ele gravou, fora do prazo, um telefonema da presidenta Dilma ao ex-presidente Lula e o produto dessa gravação ele entregou à Rede Globo. Portanto, há precedentes de grampos e de gravações fora do Estatuto Legal. Esse foi um episódio também bastante grave, que foi inclusive objeto de uma decisão duríssima do falecido ministro Teori Zavascki, porque comportou não só a interceptação de uma conversa sem autorização judicial, como também o levantamento do sigilo, que é algo assegurado. Esse sigilo está previsto expressamente na legislação. Então, essa conduta, ao nosso ver, jamais poderia ter ocorrido
e também dessa forma foi interpretada pelo ministro Teori Zavascki, que censurou a conduta por meio de uma decisão bastante densa de fundamentação jurídica. E qual foi a resposta do juiz? Na verdade, o juiz, à época, prestou informações ao Supremo, pedindo escusas ao Supremo, e não àquele que teve a sua imagem, a sua privacidade violada, e, na mesma oportunidade, fez 12 acusações contra o ex-presidente Lula. Aliás, esse documento, ao nosso ver, ele confirma a perda da imparcialidade do juiz. Se o juiz, ao se defender perante o Supremo, faz 12 acusações contra o ex-presidente Lula, evidentemente que ele sai do papel de julgador e passa a assumir um papel de acusador. No caso ainda do filme A Lei é para Todos, e aqui no Conversa Fiada eu criei um novo nome para esse filme, colaboração singela aos produtores, e para nós o filme se chamará A Lei é para Todos, menos para os tucanos. Mas no caso do filme A Lei é para Todos, menos para os tucanos, há suspeita, Cristiano, de que o próprio juiz Moro tenha se submetido a um chamado laboratório de interpretação, ou seja, os atores que vão desempenhar o papel do Moro, dos delegados e dos investigadores estiveram com os seus interpretados para ver suas idiosincrasias, os seus trejeitos, para poder interpretá-los bem. O senhor tem notícia de que essa informação, de que eu suspeito, de que o juiz Moro também se submeteu a esse laboratório com o ator Marcelo Serrado, é verdadeira? Olha, eu vi isso na imprensa, não só da parte do juiz, como da parte dos procuradores da República e também... O procurador Dallagnol, por exemplo, o procurador Santos Lima fizeram um laboratório. Isso, eu vi notícias e também dos próprios delegados. Ao nosso ver, quer dizer, você tem aí, se isso for correto, verdadeiro, você acaba tendo as autoridades que estão incumbidas de investigar, acusar e punir, já comprometidas com o enredo. Porque na medida em que você tem um filme que tem um enredo e que vai ser lançado, segundo consta, proximamente, essas autoridades, de certa forma, acabam se comprometendo com o enredo, o que não é, ao meu ver, correto, na medida em que você também traz com isso um pré-julgamento em relação às pessoas que estão aí envolvidas nesse enredo. Você e o seu escritório de advocacia tomaram a inédita medida de recorrer a uma organização de defesa dos direitos humanos da ONU, com a ajuda de um advogado, se não me engano, australiano, que trabalha na Corte da Inglaterra. Essa providência é uma tentativa de demonstrar ao mundo que o presidente Lula está se submetendo a um processo totalmente parcial, como você diz. Em que pé está isso? Esse comunicado foi feito em julho do ano passado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, foi admitido pelo comitê no final do ano passado. O governo brasileiro apresentou as suas informações recentemente. Nós teremos um prazo para rebater as informações brasileiras e, a partir disso, a ONU vai decidir se aceita o caso ou se rejeita o caso. Se aceitar, ela passa efetivamente a julgar as condutas que foram levadas naquele comunicado, a fim de decidir se houve ali violação ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos ou não. Se constatar que houve essas violações, a ONU pode impor diversas medidas ao Brasil para que corrija as violações que nós entendemos que houve em relação ao ex-presidente Lula. São providências que a ONU pode adotar. E é importante destacar que esse comunicado foi feito com a ajuda, como você bem colocou, do advogado Jeffrey Robertson, que é um advogado, ele é Queen's Counsel, ele é advogado da rainha também, é uma pessoa bastante experiente nessa área de direitos humanos. Ele veio ao Brasil, antes de aceitar o caso, ele veio, se reuniu conosco durante uma semana, analisou todos os aspectos do caso e teve... Leu a imprensa brasileira e a sua imparcialidade? Leu, teve conhecimento
do comportamento da imprensa, na verdade, essa sinergia que existe em relação à operação com a imprensa, criando um ambiente artificial de culpabilidade, e a decisão dele de aceitar o caso é proveniente dessa análise cuidadosa feita em reuniões que aconteceram aqui no Brasil durante uma semana aproximadamente. Quais são os precedentes do trabalho desse advogado em outros casos? Em que outros casos ele militou e em que outros casos a ONU se manifestou a favor dele? Já conduziu muitos casos importantes nessa área de direitos humanos. Um caso recente que ele está atuando é do Assange. Ele também conseguiu uma decisão importante, salvo engano, recentemente, para o Assange. Mas, de qualquer forma, ele tem um histórico profissional indiscutível e a ajuda dele é muito importante para que a gente possa demonstrar essas violações que estão acontecendo aqui no Brasil com o ex-presidente Lula, essa perseguição, no Comitê de Direitos Humanos da ONU. Esse episódio do filme A Lei é para Todos, vocês juntarão ao processo na ONU? Sim, eu entendo que é um caso relevante e que mostra, mais uma vez, que o ex-presidente Lula não está tendo direito a um julgamento justo e imparcial. Porque uma das cláusulas do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos assegura a todos aqueles que estão sendo processados o direito a um julgamento justo e imparcial. E isso, ao nosso ver, e com todos os dados objetivos que nós já apresentamos, não está ocorrendo em relação ao ex-presidente Lula. Quais são os processos que correm contra o presidente Lula com relação, por exemplo, ao triplex, em relação ao sítio, em relação ao armazenamento dos presentes que ele recebeu quando presidente da República? E que processos são esses que estão na mão do juiz Moro de Curitiba? Olha, o processo mais avançado hoje, que está tramitando em Curitiba, é esse que veicula uma acusação de que o ex-presidente Lula teria sido beneficiado com um apartamento no Guarujá. Então, a tese da acusação é que a OAS firmou com a Petrobras 3 contratos, esses contratos teriam gerado vantagens indevidas e uma parte dessas vantagens indevidas teriam sido utilizadas para comprar um apartamento no Guarujá e entregar ao ex-presidente Lula. Pois bem, nós tivemos 24 audiências em relação a esse processo especificamente e ouvimos 73 testemunhas, inclusive aqueles notórios delatores que foram arrolados pelo Ministério Público. E o fato é que nenhuma dessas 73 testemunhas fez qualquer afirmação que pudesse confirmar qualquer participação do ex-presidente Lula em ilícitos na Petrobras e também que pudessem vincular o ex-presidente à propriedade desse imóvel no Guarujá. Portanto, o saldo dessas audiências mostra de forma inequívoca que a acusação simplesmente ruiu. A inocência do ex-presidente Lula, ela emerge com muita clareza a partir da análise dessa prova, desses depoimentos que foram colhidos. Não bastasse, outros documentos foram levados ao processo que mostram que o ex-presidente Lula jamais dormiu uma noite nesse apartamento, jamais teve posse das chaves desse apartamento. A única coisa que ele fez foi ir uma única vez ao imóvel para verificar se tinha interesse na compra desse imóvel. E ele descartou esta compra. Portanto, o que existe de real e verdadeiro é isso. O mais, e tudo aquilo que foi exposto, inclusive, naquela entrevista do PowerPoint, é pura ficção. Que PowerPoint jamais... do procurador Dallagnol. Exatamente, que foi apresentado no dia em que essa denúncia do triplex foi apresentada. Então, seja a denúncia formal do processo, seja aquela denúncia do PowerPoint, ficaram absolutamente esvaziadas depois da coleta de todos esses depoimentos e das provas que nós levamos ao processo. Esse que é o caso, digamos assim, mais avançado, só mostra que o ex-presidente Lula é vítima de acusações frívolas, sem materialidade e fruto de muita convicção. Convicção. Essa decisão do juiz Moro a respeito do triplex do Guarujá deve sair quando?
Olha, nós vamos ter agora a fase dos interrogatórios. Todos os réus serão ouvidos pelo juiz Moro. E depois disso, há ainda algumas fases processuais, até que se chegue à fase de alegações finais e, posteriormente, o juiz vai proferir uma sentença. Então, não dá para se estimar um prazo aqui para a prolação dessa sentença. De forma que, seja qual for enfim, os próximos passos, é impossível mudar esse histórico que já foi colhido durante a fase de instrução. Claro. Esse histórico que mostra com muita clareza, como eu já disse, que a acusação ela é absolutamente fruto de ficção. Ele não é dono do triplex? Não é dono do triplex. Existe a possibilidade de o juiz Moro, se não condenar o Lula, impedir que ele seja candidato a presidente da República em 2018? Olha, eu não vejo como pode o ex-presidente Lula ser condenado diante de um quadro que em nada confirma a acusação feita. Então, você não pode condenar um inocente simplesmente porque quer condenar a fim de inviabilizar a atividade política. Do ponto de vista estritamente jurídico, é impossível se impor uma condenação ao ex-presidente Lula nesse processo, diante desse histórico de provas que estão lá no processo. Agora, se esse processo vai ser utilizado para uma finalidade política, para uma finalidade eleitoral, de inviabilizar o ex-presidente Lula, esta é uma hipótese que eu prefiro, nesse momento, não tratar. Doutor Cristiano Zanin, quais são as ligações da Força-Tarefa da Lava Jato com autoridades e instituições do governo dos Estados Unidos? Olha, durante as audiências que eu citei há pouco, as audiências do triplex, eu tive a oportunidade de perguntar a alguns delatores aqui do Brasil se eles também estavam fazendo colaboração com outros países, notadamente com os Estados Unidos. Essa pergunta causou um grande incômodo ali para as autoridades. Autoridades do caso, o juiz Moro? Do caso, os procuradores, mas o fato é que uma única testemunha, um único delator disse que estava sim colaborando com os Estados Unidos e através de uma intermediação do Ministério Público Brasileiro, Ministério Público Federal Brasileiro. O Ministério Público Federal estava intermediando o contato do delator, no caso era o Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa, com autoridades, foi diretor da Petrobras? Isso, com autoridades americanas. Eu fiz outras questões para aprofundar mais nesse assunto, mas não houve resposta. Mas o fato é que o Brasil tem firmado com os Estados Unidos um tratado para cooperação na área penal, especificamente. E esse tratado diz que qualquer pedido de cooperação deve ser feito através da autoridade central e elege como autoridade central o Ministério da Justiça. Portanto, qualquer colaboração que estivesse ocorrendo entre órgãos americanos e órgãos brasileiros deveria passar pelo Ministério da Justiça. Sim. E eu não tenho notícia de que isso tenha acontecido. E isto não foi também tratado ali ou respondido pelas pessoas que estavam envolvidas. Então, me parece um primeiro ponto que deveria ser objeto de uma análise mais cuidadosa. Ou de indignação. Ou de indignação ou de reconhecimento de ilegalidades no processo. Claro. Quer dizer, então, só para o nosso espectador da TV Afiada, o Ministério Público Federal, com o delator Paulo Roberto Costa, foram prestar informações a quem? Ao Ministério da Justiça dos Estados Unidos, ao FBI, à CIA? Ele não especificou qual era o órgão. Ele disse que estava em contato com autoridades americanas, mas, se eu estou bem lembrado, ele não especificou o órgão. Só esclareceu que esse contato com o órgão americano estava sendo intermediado pelo Ministério Público Federal. A revelia, portanto, da autoridade que deveria autorizar esse encontro, essa relação, que seria o ministro da Justiça. Aparentemente, sim. Inclusive, o ministro da Justiça da época deveria ser o José Eduardo Cardoso? Eu acredito que era o José Eduardo Cardoso ou o Eugênio Aragão, não me lembro ao certo. Ministro da Dilma. Exatamente. Mas esse é um ponto. Agora, o segundo ponto relevante
é que como você citou, houve aquela conversa interceptada entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff. 11 horas da manhã foi o momento em que o juiz mandou cessar as interceptações. A conversa foi interceptada por volta de 13 horas e 30 minutos e divulgada cerca de 2 horas depois. Na Globo News. Na Globo News. Para usar uma expressão daquele delegado da Lava Jato que depois prestou serviços ao Brasil na Operação Carne Fraca. Foi o timing perfeito. E esse período tão curto entre a captação da conversa e a divulgação da conversa, me parece que não eu não tenho notícia de que haja precedentes numa captação e você tem disponibilizado no processo em tão pouco tempo. Recentemente, o órgão britânico BBC Brasil Sim. republicou uma reportagem dizendo que haveria uma colaboração informal de órgãos americanos com a Operação Lava Jato, principalmente na área cibernética, enfim. Então, tem muita coisa que eu acho que ainda precisa ser esclarecido. Nós temos alguns dados que estão colocados, mas que precisam ser aprofundados a fim de que se esclareça efetivamente qual é essa relação. Só para ligar os pontos dessa nossa conversa, Cristiano, quer dizer que existe a possibilidade de o governo americano participar do grampo da presidenta Dilma com Lula e, ao mesmo tempo, ajudar a Globo News a divulgar o grampo? Olha, isso precisa ser apurado. Investigado. Né? Eu não teria dados aqui para fazer uma afirmação como essa. O que eu acho que é Podemos importante... convidar, por exemplo, o Snowden para nos ajudar nisso? Uma... Ou o Assange para nos ajudar nisso? Por exemplo, um dado importante. Durante essas audiências, o chamado triplex, uma das testemunhas envolvidas, ou melhor, que foi ouvida, tem bastante experiência nessa área do chamado guardião. Guardião é o equipamento usado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público para captar, para interceptar grampear conversas telefônicas. Isso. E eu perguntei a ele qual era a praxe entre a captação da conversa e a disponibilização da conversa no processo. E a resposta dele foi de 15 dias. Essa era a média pela experiência dele. Então, esse é um dado que, ao meu ver, reforça a necessidade de se fazer uma melhor apuração em relação a esse fato. Nós sabemos também que o juiz Moro frequentemente vai aos Estados Unidos. O juiz Moro visita autoridades do governo americano e ele já anunciou que vai se ausentar para ir morar nos Estados Unidos, estudar e lecionar nos Estados Unidos. Eu não tenho, enfim, nenhum dado a esse respeito, a não ser as palestras que são feitas periodicamente nos Estados Unidos. Agora, em Colômbia, por exemplo, ele foi recebido debaixo de uma ovação. Com relação a esse tema palestras, eu tenho uma dúvida se, em que medida essas palestras feitas em relação a uma operação que ainda está em curso, uma operação que ainda tem vários processos pendentes de julgamento, em que medida isso não prejudica, e isso não importa na realização de pré-julgamentos. Então, é algo que precisa ser também olhado com muita atenção. São situações que, ao meu ver, acabam, de certa forma, confirmando ou corroborando aquilo que nós temos dito sobre a perda da imparcialidade do juiz para julgar o ex-presidente Lula. São vários fatos que nós listamos e comprovamos que não só denotam aquela chamada perda da estética da imparcialidade, mas também que são dados objetivos de que há pré-julgamentos, há conceitos já formados em relação ao julgador que impedem que haja um julgamento justo e imparcial. Última pergunta. Por que ninguém, no âmbito da justiça, diz assim, Moro, para com isso?
essa é uma questão importante, porque ela é, de certa forma, a justificativa do comunicado feito ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. O que aconteceu? Os processos que estavam em Curitiba, que envolvem o ex-presidente Lula, foram, num determinado momento, avocados, chamados pelo Supremo Tribunal Federal. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, mesmo tendo recebido da nossa parte, advogados, uma relação de diversas ilegalidades que haviam sido praticadas em relação ao ex-presidente Lula, ele tomou a decisão de reconhecer uma única ilegalidade, que foi em relação a essa conversa envolvendo o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma. Em relação às demais ilegalidades, o Supremo decidiu, naquele momento, devolver ao juiz de Curitiba para que ele próprio analisasse as ilegalidades que havia cometido. Então, ele próprio julgasse a si próprio. Exatamente. Então, neste momento é que nós, ou seja, o processo chegou ao Supremo Tribunal Federal e não teve uma resposta, ao nosso ver, para as ilegalidades que haviam sido listadas perante aquela corte. Ao contrário, os processos foram devolvidos para que o próprio julgador, que ao nosso ver havia violado a lei, julgasse a si próprio. Então, neste momento é que nós decidimos levar esse comunicado à ONU, porque entendemos que não havia no sistema recursal interno um recurso apto e eficaz para paralisar essas violações às quais o ex-presidente Lula estava e continua sendo submetido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.